paz do Senhor Jesus a todos. Amém. É um prazer estar aqui, retornar a essa casa, saber que o Senhor tem sido bondoso, misericordioso conosco. Prazer imenso poder ter meu amigo aqui. A última vez que eu estive aqui, mas que ele aceitou Jesus, foi isso. Batizou. Glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus para a minha vida. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Estou me sentindo honrado de poder compartilhar com meus amados irmãos uma porção da palavra do nosso Deus nesta manhã. Os louvores já me fez chorar ali, o cantinho. E toda vez que a gente chora na presença de Deus, é um sinal que Deus está renovando as nossas forças. Então aqui é o lugar de se derramar, de se quebrantar, respirar fundo e avançar, porque o céu é o lugar dele. Graças a Deus por isso, por essa comunhão com vocês aqui. Nossa comunhão que Deus ele criou isso. Nos fez irmãos em Cristo Jesus. Então, vamos lá. Evangelho de Mateus. Capítulo 24. Aleluia. Versículo 13. Aleluia. Um texto vivo, onde Deus ele tem nos feito meditar nesse texto. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em 3 você repete comigo? Vamos lá. 1, 2, 3. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olhe para o seu irmão do lado, olhe para ele, diga assim para ele, por favor. Se você perceber que eu esteja parando na caminhada, diga para ele, me empreste o seu ombro, porque eu preciso e quero chegar no mesmo céu que você almeja. Ele acredita nessa profecia de agora. Preste o seu ombro. Meus irmãos, Evangelho de Mateus. Eu não consigo ministrar aqui sem antes de falar um pouco quem foi Mateus. Na verdade, Levi, cobrador de impostos, trabalhava no sistema de Roma e era um judeu que na verdade se tornou um publicano. E todo publicano tinha má fama. Todo publicano era uma pessoa bem sagaz naquele período. Mateus, na verdade, é como se fosse um traidor da pátria. Tinha se associado ao sistema de Roma, Levi. Isso tudo para conquistar. Você sabe que tem gente que para conquistar se vende, se troca, fala mal, quebra princípios só para conquistar. Levi, na verdade, trabalhava em se vender ao sistema. Só que ele não esperava que um certo dia, talvez como amanhã como essa, o Nazareno, o filho de Maria, ia passando justamente naquele local, junto à alfândega. E Jesus é muito observador, que ele para, olha e observa Levi.
E observando Levi, ele não discute, não diz nada, só diz para ele: segue-me. Esse segue-me é terrível porque a palavra entra. E automaticamente, quando a palavra que Jesus libera entra no ser daquele homem, ele abre mão de tudo e vai seguir a Jesus. Há uma diferença de quem segue Jesus e há uma diferença dos seguidores. Eu não vou mexer para não dar pano para manga. Aí ele vai seguir a Jesus, mas como um judeu, um hospedeiro, ele abre a porta da sua casa e recebe Jesus em sua casa. Jesus vai para a casa de Levi e Jesus agora se sente super à vontade. Pense Jesus entrando na nossa casa. Não, você não entendeu. Pense Jesus sendo convidado para entrar na nossa casa. Ele entra na casa de Levi e agora ele tem liberdade de ensinar. Gente, nunca houve e nunca haverá alguém que pudesse ensinar qualquer ser humano igual a Jesus. E Jesus agora naquela casa, que parte do ensinamento, porque ele foi ministrado para ele. O texto diz que agora ele vem falando a respeito do reino de Deus, que não é comida, não é bebida. É mudança de caráter e de conduta para restaurar os valores que foram perdidos por causa do pecado que foi implantado lá atrás. Porque na verdade Mateus está preso a um sistema de querer ter. Ele queria ter boas condições, mas depende da maneira que você vai ter boas condições. E Jesus agora vem desconstruindo todo esse ter de Mateus para ensinar ele a ser. Que não adianta ter e não ser, porque o que vai contar no final de tudo é o ser. Então Mateus agora ele é ministrado a respeito do reino, e no reino de Deus não tem negociação. No reino de Deus o maior serve o... No reino de Deus os últimos serão... Então foge da lógica do reino terreno. E quanto mais você se achega ao reino, o reino se revela. Então Jesus está trazendo esse reino para dentro daquela casa, ao ponto que a gente pode voltar um pouquinho em Gênesis, capítulo 1, onde diz que a terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava sobre a face, e disse Deus: haja, 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 haja. E o haja de Deus é terrível, porque tudo aquilo que não tem forma, através do haja, toma uma forma. Deus descansa nisso. Só que quando ele olha e diz: criei tudo, preparei tudo, mas eu preciso de alguém que governe. Eu não vim do Big Bang, e nem vim do macaco. Eu vim do pó da terra. Vai, louva, domina. Porém aqui tem limite. Sozinho tu não pode ficar, camarada. Vamos lá. Macho e fêmea. Acabou. Domina. Moça, aqui tem limite. Só que o texto vai dizer em Gênesis, Moisés narra isso, que ao entardecer o nosso Deus descia só para relacionar e conversar com eles. Aleluia. Então, da mesma forma que era lá em cima, também era aqui embaixo. Então não havia diferença entre reino e reino. E esse mesmo reino agora o Senhor está trazendo para dentro da casa de Levi, dizendo: meu filho, se tu pudesse entender o segredo do reino, tu entenderia que tem como viver nessa terra, mas com a mente agarrada lá em cima. Tem como passear nessa terra, mas entendendo que a tua casa não é aqui, o teu tesouro não está aqui, e o teu tesouro, para quem está entendendo essa na casa de Levi. E Levi agora, eu vejo Levi, quando Deus está falando com a gente fica meio, sai dessa terra
e entra dentro de uma dimensão espiritual. Levi agora está sendo ministrado, sendo tratado. Jesus está falando a respeito do reino. Em Mateus 9 vai dizer que agora a casa enche-se de pecador e publicano. Surgem os pecadores e os publicanos. Quem eram os pecadores? Os pecadores eram aqueles que ouviam de Deus, entendiam de Deus, mas não queriam compromisso com Deus. Exemplo, eu venho para um culto desse, ouço Deus falar, sinto aquele arrepio gostoso na minha alma, o meu espírito vibra, mas na hora de dizer quer largar tudo e aceitar a Jesus como único Salvador, não, deixa para outro dia. E esses pecadores são esses que vão, ouvem, entendem, mas não se posicionam diante de Deus. Quem é os publicanos? São cobradores de impostos. Que naquele dia estava todo mundo junto e misturado. E quem era o pregador? Jesus, que não faz acepção de pessoas. Eu julgo, mas ele não julga. Eu até desprezo, mas ele não despreza. Ele ministra naquele dia. E a casa enche. A casa enchendo, vou resumir esse texto, essa introdução. E o texto diz que agora, do lado de fora estão os fariseus, os doutores da lei. E fazendo o quê? Criticando. E dizendo, como pode esse homem se diz ser rei dos judeus, se assentado no meio de pecadores? Crítica sempre vai existir, só que a gente precisa saber lidar com a crítica. Diga para o seu lado, fica focado. Fala assim, fica focado, porque Jesus está no ambiente. Diga, vai querer alguém tentar tirar a tua visão, mas o céu está dizendo, tenha foco. Está jorrando uma água fresquinha no trono. Eu já estou bebendo dessa água. Será que você pode? Ele acredita nessa profecia? Então fica. Os críticos lá fora estão criticando, estão reclamando, dizendo como é que pode. Esse homem escolheu justamente vir nesse dia chamado hoje, 13/4/2025, na PIB da Gária, para falar para a porção de pecadores. Olha, elas aqui na igreja são uma coisa, lá fora são outra. Eles criticam porque eles nunca experimentaram o que é a graça. Porque quem está no ambiente entendendo Jesus, ouvindo Jesus, foi alcançado pela graça. A graça é favor imerecido. Eu estou aqui por causa da graça. Eu adoro por causa da graça. A graça nos faz triunfar. A graça nos faz acreditar. A graça nos aperfeiçoa. E pela graça nós seremos. Então pelo amor de Deus, levanta a mão pro céu e diga graças. O texto nos diz que agora, mediante a esse processo, eles estão criticando porque não havia experimentado a graça. Jesus agora ouve a crítica, e eu vejo Jesus dizendo para os discípulos, fique tranquilo que eu tenho uma resposta. A resposta de Jesus era cirúrgica, era direto. Ele olhou e disse, eu não vim para os melhores desse bairro, eu vim para os doentes. Pelo amor de Deus. E está dizendo o seguinte, se você é perfeito, se acha um santão, mete o pé daqui agora, porque só vai ficar nesse culto quem quer libertação, quem é imperfeito, quem está doente da alma, que está gritando, eu preciso de Jesus 24 horas. O texto diz que agora os fariseus pegam as suas coisas e mete o pé. Só que o propósito de Jesus naquele dia foi concluído. Como? Deus resgata quem? Levi. Muda o seu nome, que agora vai mexer no seu caráter, porque ele agora vai se tornar Mateus. Se tornando Mateus, ele vai seguir a quem? Jesus. Se torna discípulo, e discípulo não tem vontade própria. Olha para ele, discípulo é discípulo. Diga, discípulo é discípulo. Faz assim com o dedinho para ele, tu não tem vontade própria. Diga para ele, o mestre te chama. O mestre te chama.
experiência. Se torna um grande evangelista. E a ordem não era outra, era ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Ficam. Jesus é levado aos céus, o Espírito Santo vem. Quando o Espírito vem, a igreja passa por um processo, recua, Deus permite algumas adversidades, a igreja avança. E Deus começa a dar direcionamento. Aonde? Samaria, confins da terra. E agora Deus pega Levi, ou Mateus, e diz: você não, você vai ficar na Judeia. Alguém precisa pregar dentro de casa. E agora ele tem que pregar para os judeus. E como pregar para quem conhece? E como pregar para quem tem boca e tem olhos, mas tem ouvido e mais, só que a promessa é deles. E eles esnobam a promessa. E por isso nós fomos alcançados por essa graça, enxertados na videira. Oh, glória a Deus! Enquanto o mundo rejeita, eu e você escolhemos abraçar Jesus. Enquanto alguém rejeita, eu escolhi, você escolheu. E acredita nessa profecia, escolheu. Aí ele rejeita, e agora Deus olha e diz: você vai ter que pregar para os judeus. E não tem como pregar alguém que conhece, se não voltar do fundamento. Aonde? No início de tudo. Então, se você pegar o Evangelho de Mateus, você vai perceber que Mateus vem apresentando Jesus como rei. Rei dos judeus, que veio para reinar. Mateus trata da genealogia lá de Adão e Eva, vem destrinchando tudo e dizendo para eles: eu sei de quem eu estou pregando. Eu sei porque eu estou aqui. Eu sei porque eu estou dando glória a Deus. Eu sei porque eu estou vivo até o dia de hoje. Porque se não fosse o Senhor, o adversário já teria consumido o seu plano. Mas a mão de Deus é sobre a minha vida. Eu vou te perguntar: por que você está aqui? O que você veio fazer aqui? Se você tiver um entendimento dizendo: é por causa dele. Eu vim adorar a Ele. Eu vim agradecer a Ele. Quem entende essa profissão? Você precisa ter certeza por que você veio. Você precisa ter certeza que a tua fé está baseada nele. Então Mateus vem confrontando eles. E agora o Evangelho de Mateus é diferente dos outros, tanto de Lucas, tanto de João. Mas deixa eu sair dessa introdução. Eu vou entrar contigo em Mateus capítulo 21, onde diz o texto que agora Jesus precisava chegar em Jerusalém. Só que agora, para chegar em Jerusalém, ele não via de outra forma. O texto diz que ele dá uma ordem para os discípulos: vocês vão numa aldeia, e nessa aldeia haverá um jumento e um jumentinho. E quando chegar nessa aldeia, diga que o Senhor mandou, vou falar um carioquês aqui rasgado, liberou o jumentinho. Eu vejo o dono do jumentinho dizendo: mas eu cuidei, eu preparei e nem sabia para quem eu estava preparando. E não é que agora o Senhor mandou liberar o que estava, pelo amor de Deus. Prepare-se um jumentinho. Ele precisa chegar em uma festa em Jerusalém. Só que quem está na festa, a festa gera glamour, festa gera algo que nos faz vestir. Eu faço minha escova todo dia, né? Vai à festa, vai, se prepara, coloca o melhor vestido, a melhor roupa para a festa. Só que ele vem de uma forma totalmente diferente do que estávamos esperando na festa. Aonde? Montado em um jumentinho. E o povo gritava o que quando ele chega na festa? Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem no nome do Senhor. Ele vem entrando, pastorzão, aí o povo gritando, fazendo barulho, joga-se folhas de palmeira, prepara o ambiente. Pelo amor de Deus. Aí Jesus tranquilo, vem saltando
sobre meus pulmões. Eu te espero também. Sou amor apaixonado. Te espero.
o céu baixinho nesse lugar. Eu estou sentindo uma graça envolvendo o nosso ser, trazendo curas e libertação nesta manhã. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Que mandaram se pegar o jumentinho. O jumentinho, ele vai entrar dentro da cidade. Meu Deus do céu. É porque eu vou pregando e eu vou imaginando a cena todinha. A mente de pregador não é normal. A nossa mente, ela é algo doido do céu. Não é daqui. Eu já não estou mais aqui nessa dimensão. Eu estou em outra. Ele vai entrando na cidade. Só que o povo vai gritando o quê? Hosana, Hosana nas alturas. Bendito é o que vem no nome do Senhor. E Jesus, conhecendo a cada um deles, virou e disse: vocês me louvam somente de lábios, mas o coração está distanciado daquilo que eu tenho para fazer. Hoje, para a nossa geração, se fosse colocar na nossa linguagem atual, Jesus estaria dizendo: há uma diferença de emocionados e presença. O emocionado, qualquer música, qualquer ritmo, ele entra. Agora a presença não. A presença nos constrange. A presença nos faz entender que somos meros pecadores. Você consegue entender isso? Às vezes você vai entrando e tal, e ele vai em direção ao templo, havia assim uma festa. E essa festa existia alguns homens que negociavam, que vendiam, porque naquele período da festa o mais importante era oferecer sacrifício. E vendiam-se umas pombinhas para quem estava chegando. Só que quem está vindo não sabe o que está acontecendo dentro da festa. Então é mais fácil ser enganado. E era o que estava negociado. Aí Jesus chega naquele período e diz: opa, traduzindo de novo para a nossa linguagem, aqui não é a sua casa. Na sua casa você faz o que você quiser. Aqui é casa de Deus. Aqui é casa de oração. Diga para o seu lado: só ora quem tem saudade de Deus. Então aqui é a casa de oração. Hoje você veio matar saudade. Dizer: saudade, mete o pé, porque agora eu vim me encontrar, pelo amor de Deus, com ele. Aí o texto diz que agora eles estão ali, exorta eles, Jesus fica, se não conhece, fica meio alterado, bravo, vira. Aí tem umas crianças perto, eles dizem: as crianças estão aí. Ele diz: perfeito. É porque da boca das crianças que sai um perfeito louvor. Ministra ali, sai dali. No 23, continua a perseguição. Estou resumindo. Ele pega um prato e coloca, vai para os fariseus e diz: vocês estão preocupados com o que está por fora, mas eu quero saber o que está dentro. O ministro avança no 24. Cadê? Quem está aí mexendo? Qual o seu nome? Maria Clara. É Maria Clara? Vou te chamar para tu. Maria, joga no Mateus 24 para mim. Eu vou parar já. Mateus capítulo 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, está vendo a estrutura do templo? Traduzindo, Jesus olha e diz: claro que eu estou vendo. Porém, versículo 2, Jesus porém lhe diz: não veja tudo isso. Em verdade vos digo que não ficará
pedra sobre a minha mão. Aí os discípulos ficam doidos, porque eles estão andando com Jesus, eles são materialistas. Jesus vai dizendo: vou desconstruir isso tudo. Eles ficam desesperados. Avança para mim, galerinha. Aí o texto diz: estando sentados junto ao monte das oliveiras, chegaram-se a ele aos seus discípulos. Eu gosto desse detalhe. Em o quê? Particular. Eita, gente, isso aqui dá para a gente ficar aqui até meia-noite. Só nesse particular. Imagine eu e você nessa manhã. Vamos fazer o nosso ambiente. Eu e tu e Jesus, só no particular. Meu Deus do céu. Pensa no Jesus que vai virar a gente de cabeça para baixo. Eu estou tirando tudinho de uma coisa. Lembra do particular de Nicodemos? Eu sei que tu tá. Jesus, beleza. Tá, falou? Tá. Necessário vos é nascer de novo. Foi? Mamãe? Não. Aquele que é nascido e aquele que é do Espírito. Então, Nicodemos, vem para o meu particular. Gente, esse particular eu posso ir para João 4. Lembra da mulher samaritana? Todos sentiram fome. Todos foram para a cidade comprar comida. Tudo indica que João fica. Quando João fica, ele vai em direção àquela mulher. Só que a mulher está cheia de porque eu sou samaritana e samaritano não dá bem com judeus. Então, qualquer judeu que chegar perto de mim, amada. Mas Jesus sabe dialogar. Aí ele olhou para ela e disse: me dê um pouco de água. Aí ela para e olha. Aí ele para e olha e diz: se tu soubesse quem te pede água, tu já estava me servindo há muito tempo. Traduzindo: se tu soubesse que essa manhã está sendo uma manhã de divisor de água para a tua vida, tu já estava me agradecendo porque tu operou, levanta a mão lá em cima. Então todo particular nos faz entender que Jesus quer tratar a gente. Então ali Jesus vai tratar com os discípulos dizendo: aí você pergunta, nos dizem como será o fim dessas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ele vai estudar. Então tá, conta pra gente. E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos, para que ninguém vos. Ele está dizendo para esse menino: sossega, calma, fica só sensíveis e atento aos sinais. Eita. O que mais acontece nos últimos dias conosco é ver sinais da volta de Cristo. Noticiários. Parece que o mundo está de cabeça. Só não está pior por causa do Espírito de Deus e da noiva do Cordeiro que ainda habita nessa terra, que ainda oramos, tá? Enquanto eu estou pregando, tem alguém no Japão profetizando: visita o Brasil, visita o Brasil. Enquanto a gente está orando aqui, cristão dessa merda, orando, tem alguém dentro de um monte da vida, tem alguém numa igreja de joelho dobrado, tem alguém na América, tem alguém na Oceania, tem alguém na África. Visita o Brasil, visita o Brasil, viva o Brasil. Tem alguém na intercessão. Aí o Deus vai dizer pra gente: Ucrânia, acho que você deu uma esticada. Volta pro 4. E as mulheres não nos enganem. 5. Porque muitos virão em meu dizendo o quê? Eu sou Cristo.
e enganarão a muitos. E ouvireis rumores, olhai e não vos, porque é vista que tudo isso, mas ainda não é. Vai, Clarinha. Portanto se levantará reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Olha, Clarinha, em todas essas coisas são o princípio das dores. E então vamos entregar para seres atormentados e matados, e sereis odiados de todas as gentes por causa do nome de Jesus. Correu, Maria. E neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicarem os pecados, o amor de muitos se esfriará. Agora vamos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe que é bom? Porque eu vejo Jesus colocando todo mundo sentadinho, gente, que vocês estão, e dizendo: mas aquele, mas aquele, mas aquele, mas aquele, mas aquele, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí, claro, dentro desse pequeno versículo, eu vou entrar na questão do perseverar. Então, o ato de perseverar significa se manter-se firme. Independente das estações do ano, verão firme, onde tudo aquece. Crente do verão é aquele que é aquecido, não é isso? Aí vem o outono, oscila. Vem o inverno, murcha, não é isso? Então, independente da estação, há um ribeiro de água. As nossas raízes estão nesse ribeiro de águas, e a gente dá fruto nas estações certas. Então, o ato de perseverar significa se manter-se firme. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Não muda nada. Por mais que o sistema do mundo grite, vai se levantar uma estátua e todos terão que se prostrar. Eu acredito na geração de Daniel, que não se curva. Lembra disso? Quando o rei Nabucodonosor gritou, todos vão ter que se prostrar. Os três se levantaram e declararam: o meu Deus pode nos livrar. Quando ele diz Deus pode, ele está dizendo: meu Deus pode todas as coisas. Não vamos nos render diante do sistema. Perseveremos o quê? Perseveremos em adoração ao nosso Deus. Posicionado. Deus está nessa manhã dizendo para mim e para você: haja o que houver, mas permaneça de pé. Não negue a sua fé. Então, o ato de perseverar significa se manter-se firme. Claro que existem situações que nos faz parar de perseverar. Primeira coisa, a minha carne. A minha carne não quer perseverar em Deus. Vamos falar um português claro. Trabalhamos até ontem. Hoje é domingão. Cedinho. Quem tem tua costelinha está agarrado na sua costelinha. Não vou pro culto da noite, porque a gente não
você e eu vencemos a nossa carne. E o Espírito nos trouxe aqui nessa manhã a adorar. Então a nossa carne, ela inclina para as coisas da carne. Segunda coisa que nos faz parar de perseverar: o mundo e os seus entretenimentos. Em Paulo Calmouros está gritando: não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável. Porque tem coisa que para mim parece ser agradável. Será que para Deus é agradável? Tem coisa que para mim parece ser perfeita. Será que para Deus é perfeito? Tem coisa que para mim parece ser boa. Será que para Deus é boa? Então o mundo vem sorrateiramente tentando influenciar a igreja. Só que a igreja foi feita e criada por Deus para influenciar lá fora. Então, a terceira coisa que nos faz parar de perseverar: o diabo, que vem para matar, roubar e destruir. Mas Paulo aos Efésios está gritando: revestido de toda a armadura de Deus. Claro, falei 3 pontos aqui que nos faz parar de perseverar ainda. Agora vou falar a respeito de em que devemos continuar perseverando. Diga para o seu lado: por favor, busque ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode, invocai o seu nome enquanto estás. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então quem vem buscar a Deus aqui, levanta a mão para você. Então a ordem do céu para mim e para você nessa manhã: todos aqueles que querem perseverar, primeira coisa, que devem continuar perseverando, buscar ao Senhor. Segunda coisa, em que eu devo continuar perseverando? Na comunhão. Eu preciso ter comunhão contigo, senão não adianta de nada. Comunhão é algo muito importante entre nós. Até mesmo que a carta aos Hebreus, ele está gritando, dizendo: seguir a comunhão, ou paz com todos, e uma vida de santificação, que é um processo. Não é da noite para o dia, é todo dia, no final do dia, nas nossas orações, parar e dizer: onde é que foi que eu errei? Me ajude a voltar de novo e reconciliar-se, talvez com alguém que eu magoei, porque eu preciso chegar lá. E eu não posso chegar lá de qualquer maneira. Então, a comunhão nos faz entrar aqui em Mateus capítulo 25. Não precisa mexer na minha. Eu sei que o seu dedinho está começando. Eu te falo, beleza? Mateus 25 vai falar de um casamento. 5 loucas e 5 prudentes. Todas vestidas de noiva. Todas sabiam do casamento. Mas o importante era o azeite da lamparina, que simboliza a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Todas dormiram porque são seres humanos. Só que perto da meia-noite soa-se uma lareira. Aí vem o noivo. Fique de pé, fique de pé. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se compara com a glória que há de mim. Diga isso
Salvação não se vende. Eu vou no shopping da Gaia comprar a salvação. Não. A salvação ela vem através da confissão do nome de Jesus para salvar. E nessa manhã eu preciso fazer esse apelo. Que outra hora nós éramos criaturas. Hoje em dia nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. E é o único cartório que funciona 24 horas. É o cartório do céu. E nessa manhã eu convido você que queira ser registrado no cartório do céu, para que você se torne não somente bastardo, não, mas filho de Deus. Tem alguém que nessa manhã eu quero entregar minha vida para Cristo, porque o maior confronto é agora que a gente tem que virar crente. Não. O segredo é entregar a sua vida, porque você está dizendo no mundo espiritual para o inimigo da sua alma: a partir de hoje, quem domina a minha vida é o Senhor Jesus. Aleluia! Seja agente do Espírito Santo para alguém que está do seu lado. Diga assim para ele: se for preciso, eu vou contigo na frente. Aleluia. Tem alguém que quer entregar sua vida? Me afastei, quebrei a aliança com Deus, mas hoje eu quero me reconciliar porque eu quero ser salvo. A palavra é nua e crua, céu ou inferno. Não tem jeito, não tem outra. Tem alguém nessa manhã? Ou quero receber uma oração? Vem à frente e orar com você, para que eu possa perseverar mais. Estou oscilando na fé, mas eu acredito na oração da fé que eu vou permanecer mais e mais na presença de Deus. Tem uma irmã aqui. Tem mais alguém? Para que Deus possa te fortalecer na caminhada. Eu não sei qual nível de guerra que você está enfrentando, mas o Senhor me dá essa liberdade e autoridade para ministrar, para que Deus fortaleça a sua fé, para que o inimigo não venha roubar a sua fé. Que nem todo mundo sabe lidar com certo tipo de guerras, mas hoje o Senhor dessa manhã está dizendo: minha filha, eu vou te revestir, vou te dar as armas certas para você guerrear contra o seu inimigo. Você é esposa dele, fica com ele. Amém. Vem mais para frente, gente boa. Glória a Deus. Tá vocês aqui. Cadê as crianças, filha? Essa família é especial. Aleluia. Fica aqui. Família linda de vocês. Fica aqui. Aleluia. A gente vai ministrar sobre vocês. Aleluia. Vamos orar para nossos irmãos. Você que não vem, estende as mãos para cá. Senhor, diz aí o teu povo que se chama pelo teu nome. Homens e mulheres que se aproximaram do altar. Senhor, que tem uma fé, que é o fim e fundamento daquilo que não vemos, mas temos certeza que pode acontecer. Não sabemos, Senhor, o nível de guerra ou de batalha que eles têm enfrentado, mas uma ordem nós damos agora: que o inferno recue, que Satanás bata em retirada do sonho, dos projetos, dos filhos, a família, e que a tua obra possa ser totalmente completa nesta casa, nesta família. Pai, eu te peço nesse momento um capacete novo, coraça nova, escudo novo, cinturão novo. Senhor, calça os pés dos teus filhos para a pregação do Evangelho. Reveste este povo que se chama pelo teu nome, para que
possa, Senhor amado, sacudir a poeira e olhar para o céu e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu vou orar por essa família. Vou orar por essa família. Vocês vêm lá para cá. Eu já fui culto que Deus prepara um culto para uma pessoa. Você acredita nisso? Sabia? Deus prepara um culto para uma pessoa, só para salvar uma pessoa. Eu preguei um congresso em Usina, Tijuca, São Paulo, e tinha um ex-traficante no mundo. E eu preguei sobre o filho pródigo. Lancei o apelo, todos sentaram. Ele se levantou chorando, correndo para o altar e aceitou Jesus. Eu falei: rapaz, o culto é para você, cara. Eu vim aqui por causa de ti. E naquele dia o Senhor salvou, e hoje em dia é um grande pregador da palavra de Deus. Você não vai dar glória a Deus por isso? Esse culto nessa manhã foi realizado em prol da família de vocês. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vocês vão estender as mãos para cá. A gente vai apresentar essa família nas mãos de Deus. E que toda a retaliação do maligno, e que todo o plano do inimigo seja desfeito, deslacerado pelo poder do nome de Jesus. Vocês põem a mão no coração de vocês, põem a mão no coração de vocês. Orem comigo de um jeito que vocês não oraram, que através da oração da fé o Senhor vai fazer a maravilha. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos nesse momento, meu Pai, em prol dessa família. Senhor, família é projeto seu, e os seus projetos, por mais que o inimigo tente destruir, o Senhor tem sempre a última palavra. Deus toca na vida dessas adolescentes. Eis aí a tua serva que tem orado e tem clamado. Eis aí, Senhor amado, teu filho que veio nesta manhã de manhã. Deus trabalha na alma deste homem, pois a semente da tua palavra já foi lançada. Espírito de Deus, nós acreditamos que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir e terminá-la. Entra naquela casa, entra no meio dessa parentela e quebra toda a maldição, Senhor, e que o teu propósito, o teu nome venha a ser glorificado, e